Mephisto. Hello. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Eles esconderam o jogo até o último segundo. Fingiram que era só uma série menor. Só mais uma origem isolada no canto do MCU. Mas Coração de Ferro encerrou sua temporada com a revelação mais densa e perigosa desde WandaVision. Mephisto está no MCU. Oficialmente. Finalmente. E não foi um easter egg. Foi uma jogada pensada, com camadas, contratos e uma barganha que vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre heróis e vilões. E o mais curioso, não foi só o retorno do demônio mais clássico da Marvel. Foi como ele apareceu. Sacha Baron Cohen entrou em cena com sarcasmo e manipulação dignos de um vilão de Shakespeare. Mas tem um detalhe visual que quase ninguém reparou, e que entrega que o plano dele começou bem antes do que parece. Já volto nisso. O episódio escondeu o nome dele até o último minuto, usou piadas sobre Dormammu como distração, soltou um rei dos contratos aqui, uma sombra infernal ali, mas a assinatura estava em cada frase, em cada mentira. Quando ele fala sobre Shakespeare ser um twat e sobre Beetlejuice, que venderam suas almas, ele não está brincando. Está revelando que ele já agiu nesse universo várias vezes. Inclusive com nomes que talvez a gente já tenha visto no MCU, mas que não sabíamos estarem corrompidos. E aí vem a pergunta inevitável. Por que agora? Por que revelar Mephisto justo numa série da Riri Williams? A resposta é cruelmente lógica. Porque Riri é uma gênia isolada, emocionalmente fraturada, e com um trauma que a Marvel nunca escondeu. A morte de Natalie, a sombra do pai, o peso de tentar ser maior do que o legado Stark. Tudo isso fez dela o alvo perfeito. Um contrato fácil. Mas tem algo ainda mais sombrio por trás dessa estreia. Mephisto não quer só corromper. Ele quer construir algo, e para isso precisa de mentes como a dela. E isso, sentinelas, conecta diretamente com o que a Marvel está preparando para Avengers. Doomsday. Você já entendeu onde isso vai dar? Ou só parece? Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Riri Williams vendeu a alma. E quase ninguém entendeu o que isso realmente significa. Durante toda a temporada, a jornada emocional dela foi conduzida por culpa, perda e obsessão por controle. Ela perdeu Natalie, perdeu a fé nos heróis e perdeu qualquer ilusão de que a ciência bastaria. Mas, o momento em que ela diz, quero Natalie de volta, e aceita a proposta de Mephisto, muda o eixo do MCU. E não é exagero. Esse pacto é a versão Marvel da maçã no Éden. Uma decisão que carrega mais do que dor pessoal. Ela reescreve o papel da alma no universo Marvel. E aqui vem o detalhe que torna tudo ainda mais pesado. Riri não pediu pelo retorno da IA. Ela só falou Natalie. E Mephisto, com aquela calma de quem já fez isso milhares de vezes, interpreta o pedido literalmente e traz de volta a Natalie verdadeira, viva, adulta. Não é uma simulação, é ela. Mas o custo disso não é só simbólico. Na última cena, enquanto ela abraça a amiga que voltou dos mortos, uma nova cicatriz mágica se forma em seu braço. Sutil, vermelha. Idênticas que tomaram o corpo do Hood. É a marca do pacto. Uma ferida que não cicatriza, porque não é física, é espiritual. E como nos quadrinhos de Ghost Rider e Spider-Man, Brand New Day, essa marca é o primeiro sinal da transformação. Mas tem uma camada ainda mais cruel. Mephisto não quer apenas corromper Riri, ele quer usá-la. Durante o diálogo no restaurante, ele menciona que ela pode construir algo icônico. E isso, no contexto da Marvel, é sempre suspeito. Afinal, foi assim que ele agiu com Parker Robbins. Deu poder, depois exigiu resultados. Agora, com Riri, o plano é ainda mais ambicioso. Porque ela não é só uma mente brilhante. Ela é Stark sem amarras morais. O gênio livre, vulnerável, emocionalmente exposta. O tipo perfeito para criar um dispositivo, uma armadura. Ou algo muito pior. E tem uma fala dele que entrega tudo.
Morte é difícil, mas não impossível. Isso não é só uma frase sombria. É uma confissão. Mephisto está mapeando os pontos fracos do MCU, todas as perdas, todas as mortes. Se ele trouxe Natalie, quem mais poderia voltar? Talvez Tony Stark? Mas, por enquanto, essa é só uma possibilidade silenciosa e perigosamente plausível. O manto do Hood não é só um acessório mágico. Ele é, literalmente, uma extensão de Mephisto. E isso muda completamente o peso simbólico do vilão. Desde o início da série, o capuz foi tratado como um artefato poderoso e misterioso. Mas foi só nos episódios finais que ficou claro. O tecido é feito de Mephisto. É um fragmento do próprio corpo do demônio, concedido a Parker Robbins como um presente. Na prática, o capuz funciona como uma âncora. Ele prende o usuário a Mephisto, conectando suas vontades e diluindo lentamente a identidade do hospedeiro. A transição é gradual, mas inevitável. Nos quadrinhos, o Hood já tinha uma ligação direta com entidades infernais. Em New Avengers, Yentrite, Ninure 34, ele faz um pacto com Dormammu. Aqui, o MCU inverte a referência. Dormammu vira distração, quase piada. Small potatoes, como diz o próprio Mephisto, enquanto a verdadeira ameaça se revela por trás do manto. Um recurso narrativo sutil, mas eficiente, para redirecionar a atenção do público. Só que tem um momento específico onde tudo muda. Quando o capuz tenta tomar controle total do corpo de Parker, as marcas demoníacas se espalham pelo rosto dele. É um processo de possessão visualmente explícito. E a série faz questão de mostrar que o mesmo começa a acontecer com Riri, mesmo sem o manto. Isso reforça a ideia de que o verdadeiro poder do Hood nunca esteve no tecido. Ele está no pacto, no vínculo. E nesse ponto, pouco importa quem veste. A corrupção se instala como um vírus espiritual, mas tem um detalhe visual que ninguém comenta. Durante a tentativa de destruir o manto, Riri usa tecnologia Vibranium, sistemas PIM e até fontes de energia Kree. Nada funciona. Só depois descobrimos por quê. A energia do capuz é extradimensional. Ele não pertence ao universo físico do MCU. É como tentar queimar uma sombra. O único indício de destruição parcial aparece quando Parker queima o capuz enquanto respira de forma controlada. E isso liga diretamente a outro ponto. O poder de invisibilidade do Hood é ativado pela respiração. Quanto mais tempo ele segura o ar, mais tempo permanece oculto. Mas... e se isso for mais do que uma limitação mágica? E se for uma prisão? Uma forma de Mephisto manter controle absoluto sobre o usuário, exigindo concentração constante como uma coleira mágica que pune qualquer distração. A Marvel preparou o terreno para um novo Hogwarts e engavetou tudo. Zelma Stanton entra na história como a chave para entender o lado mágico do universo de Coração de Ferro. Ela é filha de uma ex-aluna da Anciã, tem ligação com Camartage e com a linhagem direta de feiticeiras que estudaram a magia mais antiga do MCU. Mas tudo isso, toda essa construção, serviu para algo que simplesmente não vai mais acontecer. E essa é uma das maiores ironias do final da série. O pós-créditos com Zelma não é só uma deixa para uma possível continuação. Ele é o que restou de uma ideia maior. O cancelado Strange Academy. A série que colocaria Wong como diretor de uma escola mística, reunindo jovens aprendizes de magia. Zelma seria uma das protagonistas. E o Hood, um catalisador da escuridão que começaria a corromper os estudantes por dentro. Tudo estava planejado. Mas com a reestruturação da Marvel, após os problemas da fase 5, esse spin-off foi arquivado. O que nos resta então é um final aberto, que aponta para um caminho que não existe mais. Mas o mais curioso disso tudo é como a série ainda tenta manter a faísca viva. A fala de Zelma sobre o que a magia custa não é aleatória. É uma introdução filosófica ao código da Strange Academy. Uma espécie de regra interna não escrita. Cada feitiço tem um preço, e nem sempre o conjurador está disposto a pagar. Essa mesma lógica se aplica ao destino de Riri.
E é aí que o elo se forma. O momento em que Zelma recusa ajudar o Hood no pós-créditos parece simples. Mas tem uma camada escondida ali. Quando ele diz que precisa de ajuda para obter magia suprema, ele está falando do título de Sorcerer Supreme. E isso liga tudo a uma disputa silenciosa entre dimensões. Enquanto Wong ainda ocupa esse posto, figuras como Mephisto e Dormammu estão criando novos canais de influência. A ideia seria justamente usar jovens como Riri para romper essas defesas. Mas tem uma imagem rápida que passa batido. No Lair de Zelma, aparece uma representação visual do Córtex de Nevers, uma dimensão própria que existe fora do tempo, apresentada em Strange Academy Omega 1. Esse plano poderia ter sido a base para aventuras no estilo What If? Mas com consequências reais dentro do MCU. Só que agora parece mais um fragmento do que poderia ter sido. Um eco de uma história que nunca foi contada. Ainda assim, a Marvel deixou a porta entreaberta. E talvez, só talvez, esse material encontre outro destino. Talvez em Midnight Suns. Talvez num especial da Marvel Spotlight. Mas tem um nome que pode mudar tudo. A Marvel preparou o terreno para um novo Hogwarts. E engavetou tudo. Zelma Stanton entra na história como a chave para entender o lado mágico do universo de Coração de Ferro. Ela é filha de uma ex-aluna da Anciã, tem ligação com Kamar Taj e com a linhagem direta de feiticeiras que estudaram a magia mais antiga do MCU. Mas tudo isso, toda essa construção, serviu para algo que simplesmente não vai mais acontecer. E essa é uma das maiores ironias do final da série. O pós-créditos com Zelma não é só uma deixa para uma possível continuação. Ele é o que restou de uma ideia maior. O cancelado Strange Academy. A série que colocaria Wong como diretor de uma escola mística, reunindo jovens aprendizes de magia. Zelma seria uma das protagonistas. E o Hood? Um catalisador da escuridão que começaria a corromper os estudantes por dentro. Tudo estava planejado. Mas com a reestruturação da Marvel, após os problemas da fase 5, esse spin-off foi arquivado. O que nos resta então é um final aberto, que aponta para um caminho que não existe mais. Mas o mais curioso disso tudo é como a série ainda tenta manter a faísca viva. A fala de Zelma sobre o que a magia custa não é aleatória. É uma introdução filosófica ao código da Strange Academy. Uma espécie de regra interna não escrita. Cada feitiço tem um preço, e nem sempre o conjurador está disposto a pagar. Essa mesma lógica se aplica ao destino de Riri. E é aí que o elo se forma. O momento em que Zelma recusa ajudar o Hood no pós-créditos parece simples, mas tem uma camada escondida ali. Quando ele diz que precisa de ajuda para obter magia suprema, ele está falando do título de Sorcerer Supreme. E isso liga tudo a uma disputa silenciosa entre dimensões. Enquanto Wong ainda ocupa esse posto, figuras como Mephisto e Dormammu estão criando novos canais de influência. A ideia seria justamente usar jovens como Riri para romper essas defesas. Mas tem uma imagem rápida que passa batido. No Lair de Zelma, aparece uma representação visual do Córtex de Nevers, uma dimensão própria, que existe fora do tempo, apresentada em Strange Academy Aboração. Esse plano poderia ter sido a base para aventuras no estilo What If, mas com consequências reais dentro do MCU. Só que agora, parece mais um fragmento do que poderia ter sido. Um eco de uma história que nunca foi contada. Ainda assim, a Marvel deixou a porta entreaberta. E talvez, só talvez, esse material encontre outro destino. Talvez em Midnight Suns, talvez num especial da Marvel Spotlight. Mas tem um nome que pode mudar tudo. Quando Mephisto diz Shakespeare era um idiota, ele não está fazendo graça, ele está entregando. Durante a conversa com Parker Robbins, Mephisto solta uma sequência de falas que parecem despretensiosas, mas se você prestar atenção, são confissões disfarçadas de sarcasmo. Eu já controlei 3 papas, 14 reis e um Beatle. Essa frase não é só uma piada sobre influência global, é um aviso. Mephisto não age em grandes batalhas,
Ele age no silêncio, na assinatura, no contrato. E a pergunta que isso levanta é inevitável. Quem mais dentro do MCU já fez um pacto com ele? E a gente não sabe? A lógica do demônio é antiga. Ele não ataca diretamente. Ele oferece o que a pessoa mais deseja e cobra algo que parece pequeno, mas nunca é. Com Peter Parker, nos quadrinhos, foi o casamento com Mary Jane. Com Johnny Blaze, foi a alma em troca de salvar o pai. Com Riri, a Natalie. Mas e se existirem outros personagens já introduzidos no MCU, cujas motivações, escolhas ou comportamentos mudaram repentinamente? Sem explicação aparente. Vamos olhar para os padrões. Em WandaVision, a feiticeira Escarlate altera a realidade para manter a família viva. A série nunca cita Mephisto diretamente, mas todos os elementos estavam lá. Gêmeos mágicos, manipulação dimensional, Agatha dizendo: "Você não sabe o que desencadeou?" Era um quadro montado para ele, mas ele não apareceu. Talvez porque o contrato já estivesse feito. Outro caso estranho: Justin Hammer. Ele desapareceu após Homem de Ferro 2, mesmo sendo um empresário bilionário, carismático e com motivação para dominar o mercado deixado por Stark. E agora que Zack Stein surge com planos, ressentimento e estrutura herdada do pai, quem garante que não há um elo silencioso ali também? Mas o indício mais sutil aparece no próprio Hood. Quando Mephisto diz: "Você vai parecer um rei", ele não está prometendo realeza. Está descrevendo o que acontece quando alguém vende tudo. Vira uma extensão dele, um avatar. E isso explicaria como ele consegue controlar tantos ao mesmo tempo. Porque não são só pactos. São fragmentações da própria essência dele, espalhadas pelo universo. Se esse padrão se confirmar, personagens como Moon Knight, Agatha, até mesmo Blade, podem ter conexões diretas com pactos que ainda não foram revelados. O MCU está repleto de lacunas que só fazem sentido se alguém, nos bastidores da realidade, estiver oferecendo acordos impossíveis de recusar. Mas tem um personagem em especial que levanta a maior suspeita de todas. E se for verdade, muda tudo o que sabemos sobre o arco do multiverso. A cicatriz não é estética, é uma sentença. Quando Riri abraça Natalie no final da temporada e aquela marca vermelha surge discretamente no braço, o público casual pode até não entender o que está vendo. Mas, para quem conhece o padrão de corrupção mística do MCU, e principalmente o modus operandi de Mephisto, aquilo não é só uma lembrança visual. É o início de uma transformação. Lenta, silenciosa, irreversível. Nos quadrinhos, toda vez que um personagem entra em contato direto com entidades infernais, seja Dormammu, Satanish ou o próprio Mephisto, o corpo começa a se adaptar. O caso mais emblemático é o do próprio Ghost Rider. O espírito da vingança começa com marcas pequenas, manifestações ocasionais, até que ele se torna a entidade. Aqui, a Marvel está aplicando esse conceito de forma visual e narrativa sobre Riri. A armadura dela, fundida com magia, começa a funcionar como uma gaiola viva. Mas a prisão não é física, é interna. A prova disso vem quando o capuz do Hood é finalmente arrancado. A transformação de Parker é revertida apenas porque o vínculo mágico é cortado. Mas Riri não tem um artefato visível. O vínculo dela é direto, selado com palavras e desejo. E ao contrário do Hood, que ainda hesita, ainda luta contra o demônio dentro dele, Riri aceitou, voluntariamente. Mas tem mais. O episódio termina com ela trabalhando em um novo modelo de armadura, a Mark V, como se nada tivesse acontecido. E essa calma aparente é justamente o ponto mais perigoso. O ciclo de corrupção de Mephisto depende de uma coisa: ilusão de controle. Ele nunca impõe, ele permite. Dá liberdade, entrega o que foi pedido. E espera. Espera o tempo e a dor fazerem o resto. Isso nos leva a uma teoria inquietante. A próxima vez que Riri aparecer no MCU, ela pode estar em estágio avançado de possessão. As marcas se espalhando,
a personalidade se fragmentando. E pior, sem que os outros personagens percebam o que está acontecendo. Exatamente como Mephisto quer. Só que tem um reflexo disso que ninguém comentou. Um detalhe visual que conecta a jornada dela à de um vilão icônico. E que pode revelar qual será o próximo grande experimento do demônio no MCU. A corrupção de Riri não começou com Mephisto. Começou com o pai ausente. Desde o início da série, a narrativa empurra Riri para a beira do abismo. Mas o momento-chave não é o pacto, nem o ataque do Hood. É o flashback no qual ela revisita a garagem de Gary Williams, o local onde tudo começou. Ali, entre ferramentas antigas e anotações esquecidas, ela decide transformar o carro do pai na nova base da Mark IV. E o que parece homenagem, na verdade, é obsessão. Porque Riri não está apenas tentando continuar o legado do pai. Ela está tentando consertar a ausência dele. Reescrever a dor. Esse padrão se repete. Parker Robbins quer se vingar do pai, dono de um império que o rejeitou. Zack Stane tenta provar que não é apenas o filho fracassado de Obadiah. E Riri tenta ser Stark, Wakandana e gênio tudo ao mesmo tempo, sem nunca parar para respirar. O que esses personagens têm em comum não é só genialidade, é trauma. Um vazio que os move, e que Mephisto sabe exatamente como explorar. Na cena do assalto final, o Hood invade a casa que foi dele, o lugar onde tudo começou, e força o pai a assinar um contrato sob ameaça. É o ciclo se repetindo. Um filho ferido, tentando dominar o mundo do pai pela força. Mas esse contrato, mesmo ilegal, já que foi feito sob coação, funciona no simbolismo da série. É o ato final de um legado podre se perpetuando. Agora, observe a construção. Enquanto Parker assina sob pressão, Riri assina de livre e espontânea vontade. E essa diferença importa, porque mostra que o pecado dela é consciente. Ela quer quebrar as regras, invadir a morte, reescrever o destino. Como Tony Stark no início, como Doom depois dele. E é aqui que o nome que eu mencionei antes volta com força. Victor Von Doom. A fusão de magia e tecnologia que aparece no episódio final, com Zelma encantando a Mark IV, é uma prévia direta do que Doom representa nos quadrinhos. Um ser brilhante, corrompido pela dor, pelo orgulho, pelo desejo de controle absoluto. E a série Coração de Ferro pode ter plantado, em silêncio, a semente para a grande rima narrativa do futuro. Doom não será apenas o vilão, será o espelho. Mas ainda tem um ponto que conecta tudo isso ao futuro do MCU, e ele aparece na última imagem antes do corte para os créditos. A última imagem do episódio não é uma resolução, é uma nova ameaça. Quando Natalie volta e pergunta por que todos estão tratando ela como uma inteligência artificial, Riri sorri, mas não responde. A câmera foca em seu rosto, depois na cicatriz mágica. Silêncio. Fade out. E ali está o verdadeiro encerramento. A calmaria antes da mutação. Porque agora, Natalie é real. E Riri não é mais totalmente humana? Essa inversão é simbólica. Aquilo que era máquina virou carne. E aquilo que era alma, agora está corrompido. Mephisto não devolveu apenas uma vida. Ele substituiu uma parte da realidade. E isso tem implicações profundas para os próximos passos do MCU. Riri está claramente sendo preparada para algo maior. Não só tecnologicamente, mas espiritualmente. Sua Mark IV é uma armadura mágica. Seu núcleo de poder é literalmente um artefato encantado. E sua alma? Comprometida. Se a Marvel seguir a lógica que já aplicou a personagens como Scarlet Witch, Loki e até o Cavaleiro da Lua, então o destino de Riri é inevitável. Ela será um dos novos Nexus Beings do MCU. Uma figura de poder que não pode ser replicada em outras linhas do tempo. Mas tem mais. O post-créditos com Parker Robbins tentando formar uma nova aliança com Zelma Stanton aponta para algo maior. Mesmo sem o capuz, ele ainda tem ambição. Ainda tem recursos. E o olhar dele, já sem resquícios de humanidade, é uma pista clara. A influência de Mephisto continua.
Ele perdeu uma peça, mas o jogo ainda é dele. E se a Marvel não esquecer esse arco, o que infelizmente já aconteceu com outros pós-créditos, tudo isso deve desembocar no grupo que já está sendo silenciosamente montado desde WandaVision, Mrs. Marvel e Hawkeye, os Jovens Vingadores, ou como os rumores mais recentes indicam, uma fusão com o time Champions. Riri, Kate Bishop, Kamala, América Chavez, talvez até Patriot e Kid Loki. Mas com um detalhe diferente dessa vez. Não será um time só de heróis. Será um time marcado por escolhas ambíguas, pactos, culpa, redenção. E se Mephisto estiver no centro disso tudo? Então, o time não vai lutar apenas contra vilões. Vai lutar contra a própria corrupção interna. E o que vem depois? Talvez seja algo que nem o Doutor Estranho possa desfazer. Você acha que Riri consegue sair dessa sem consequências? Ou o plano do demônio foi perfeito desde o começo? Comenta aí embaixo. E se quiser entender como Doom já está sendo construído nos bastidores, assiste ao nosso próximo vídeo. Robert Downey Jr. como Doutor Destino, a virada que ninguém esperava. Nos vemos lá!